A região autónoma da Madeira, naturalmente, não foi exceção à chegada da pandemia Covid-19. As fortes medidas de contenção com antecipação permitiram, numa primeira fase em que foi fundamental cuidar da saúde, proteger os residentes e, ao controlar as chegadas à Madeira e Porto Santo, permitiram evitar a importação e propagação de casos positivos em Covid-19. Hoje, podemos afirmar que estamos mais preparados para o futuro e que, apesar de risonho, continua a exigir muita atenção, muito cuidado e muita prudência. A ausência de casos positivos de Covid-19 recentemente na região demonstram, uma vez mais, que as medidas tomadas pelo Governo foram e continuam a ser as corretas e as únicas que podem continuar a defender a saúde dos madeirenses e porto-santenses. É chegada a hora de perguntar, sem quarentena obrigatória para quem nos visita, como estaria a Madeira neste momento? Sem saúde não haverá economia e não podemos permitir uma abertura total, incoerente, como alguns já há muito preconizavam, correndo o risco de estragar um trabalho de um governo prontamente aceito por um povo que sempre soube respeitar, pois, em contrário, seria prejudicial para todos. Desde o início desta pandemia, o Governo Regional já despendeu do seu orçamento mais de 400 milhões de euros. Foram de imediato definidas 3 grandes prioridades: cuidar da saúde, tratar do apoio social, tratar do apoio às empresas e à economia. É certo que praticamente todos os setores da economia foram atingidos. O principal objetivo foi e continua a ser criar condições para que as empresas possam continuar com as suas atividades e, muito principalmente, criar condições para a manutenção dos postos de trabalho. Esta ideia é extensiva a todos os setores de atividade e visa todos os trabalhadores. O Partido Comunista Português, uma vez mais, e exemplo de outros setores, vem agora apresentar um projeto de decreto legislativo regional intitulado Criação do Fundo Especial de Apoio aos Feirantes. Importa relembrar que não apenas para os feirantes, mas para todos os setores da nossa economia, foram criadas medidas que vão de encontro às necessidades dos agentes económicos. Assim, e relembrando, medida extraordinária de apoio à manutenção dos contratos de trabalho, apoio extraordinário aos membros dos órgãos estatutários, apoio excepcional à família para trabalhadores independentes, apoio extraordinário à redução da atividade económica do trabalhador, diferimento de pagamento de contribuições para trabalhadores independentes, medida de apoio financeiro complementar aos trabalhadores independentes e sócios-gerentes, antecipação das ajudas para empresas no âmbito das candidaturas do Instituto de Emprego da Madeira, Fundo de Emergência para Apoio Social, que também pode abranger famílias, empresários e trabalhadores independentes, reforço de 500 mil euros para apoios a famílias carenciadas. Nos dias de hoje, existem regimes que simplificam a inscrição, bem como a tributação dos feirantes ou outros agentes de comércio, quer junto da autoridade tributária, quer na segurança social. Qualquer um dos agentes económicos certamente poderá encontrar enquadramento numa destas medidas de apoio, pois, para tal, bastará, por exemplo, que o empresário em questão tenha licenciamento e apresente obrigação contributiva em pelo menos 3 meses nos 2 meses anteriores. Exemplo de outros projetos apresentados nesta Casa pelo PCP, reconhecemos que todos os setores de atividade merecem ajuda, mas não podemos nem devemos discriminar positivamente um em detrimento de outro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não é de agora que o Governo está atento a esta causa e são vários os exemplos de apoios atribuídos às famílias e às empresas muito antes da chegada da pandemia. Foram os apoios dados às famílias que permitiram mais liquidez no final de cada mês. Também a redução de impostos, quer às empresas, quer às famílias. Ainda assim, o Partido Comunista Português afirma neste projeto
o caráter insuficiente e limitado das medidas anunciadas até o momento pelo Governo. Naturalmente, só pode estar a referir-se ao Governo da República, pois a Madeira, como na saúde, também no apoio à economia, foi pioneira e exemplo a seguir. Sabemos que será necessário mais, é por isso que o Governo tem vindo a solicitar meios para que possa continuar a promover a economia e manter os postos de trabalho e assim ajudar as famílias. Para tal, basta que a Madeira tenha disponível orçamento, pois já demonstrou que sabe o que quer, sabe o que os madeirenses pretendem, mas infelizmente continuamos à espera de respostas concretas de Lisboa. Chegou a hora de finalmente abrirem as gavetas e responderem às questões pendentes para com a Madeira e assim cumprirem todas as promessas anteriormente feitas. Muito obrigado.